Fala galera, como vai? Tudo bom? Aqui é Andrés Burgos falando, sou fundador do Papo de Ótica e da Academia dos Óticos. E essa semana eu quero te contar um pouco de como será essa nossa semana. Essa semana, minha proposta com você é da gente transformar a maneira como você atende teus clientes. Talvez você se pergunte, mas Andrés, como que eu vou transformar a maneira de atender meus clientes em uma semana, em 4 episódios de uma série que você está passando? Nossa, parece assim muito bom para ser verdade. Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu estou disposto a dar meu 100%. Eu quero saber se você está disposto a dar o seu 100%. Porque tudo que nós vamos falar aqui, você precisará de colocar em prática para que você possa ver realmente a magia acontecer. Muitos me perguntam, Andrés, mas como que eu posso conquistar mais clientes? Como que eu posso fidelizar mais clientes na minha loja? E eu vou te dizer, você pode fazer isso e você vai fazer isso através do teu atendimento. Mas nós temos que mudar completamente esse atendimento. Talvez você se pergunte, mas Andrés, como posso transformar minha equipe ou meu atendimento numa força de vendas? É o que você vai aprender ao longo desses 4 capítulos dessa série que preparamos. Cheia, mas cheia mesmo de muito conteúdo de valor e prático, coisa que você vai aprender hoje e você vai poder colocar em prática hoje mesmo, amanhã. Agora, eu quero te dizer um pouquinho o que vai se passar durante essa semana. Você vai conhecer a história da Juliana. Se por um acaso você não assistiu a série anterior, a Juliana era uma pessoa desempregada e buscando um emprego. Ela conseguiu fazer isso numa ótica, começou a trabalhar dentro da ótica, se aperfeiçoou, fez cursos para poder melhorar a maneira dela atender e trabalhou por longos anos nessa ótica, tendo ótimos comportamentos, ótimos índices de vendas, enfim, ela se destacou onde ela trabalhou. Após alguns anos, como todo bom profissional, recebeu convites de outras empresas para poder liderar uma força de vendas, uma equipe de vendas. E é isso que aconteceu. Vocês vão conhecer agora a história da Juliana, que está entrando numa nova fase da vida dela, um novo desafio. E que eu creio que, assim como você, muitos outros estão cada vez sempre encerrando um ciclo e iniciando um outro. Então, você vai conhecer a história da Juliana e os desafios de se liderar, de ensinar, de treinar equipes, ok? Então, vamos lá agora conhecer a história da Juliana. Opa, tudo bem? Tudo bom, Lucas? Cara, eu liguei aqui e tinha falado com uma moça. Falei isso que os óculos ficaram muito grossos, não tinha gostado. Ixi, o cliente está reclamando das lentes grossas. Então, tô trazendo Será que ele olhou o óculos antigo do cliente? Então eu vou deixar os 2 óculos para vocês darem uma olhada, porque o óculos ficou tão grosso assim. Tá aí, então. Beleza, então. Tá bom? Se não Ok, olhar os vou óculos antigos deixar do aqui. cliente, as chances do cliente não Só gostar preciso são anotar alguns muito dados altas. seus e aí... Muito bem. Vocês acabaram de ouvir o que a Juliana falou? Ela falou algo muito importante que agora eu quero que você preste muita atenção, porque eu vou te dar 10 motivos. Pega a caneta, teu caderno, vou te dar 10 motivos para você fazer isso que ela acabou de dizer. Você precisa de lembrar uma coisa, independente do cliente, ele ter uma dioptria pequena, uma dioptria média ou uma dioptria alta, ele sempre vai comparar o teu óculos, aquele que você acabou de entregar para ele, com um óculos antigo. Lembra de uma outra coisa, os óculos antigos do cliente são aqueles que ele já está acostumado, ou seja, ele já está adaptado. Então, você precisa demais de olhar aquilo que você vai ser comparado. Você precisa, então, de examinar cuidadosamente o óculos antigo do cliente, porque ele já está acostumado com ele e porque ele vai te julgar, te condenar e te medir
por causa do óculos que ele já usava. Isso em termos de posicionamento, de como ele está enxergando, de espessura de lentes. Tá bom? Então, vamos lá, porque eu vou te dizer agora o que você precisa de ver no óculos antigo do cliente. O item número 1, você precisa de pegar o óculos do cliente e ver qual é a dioptria anterior. Você vai estar com a receita nova e eu quero que você vá lá e veja realmente qual é a dioptria anterior do cliente. Não, por mais que o cliente lhe diga, não, mas o médico falou que não aumentou praticamente nada, não se convença com essas palavras do cliente. Você, como profissional, você precisa de ir e se certificar realmente qual é essa grande diferença ou qual é essa pequena diferença de dioptria do óculos antigo para a receita nova. Inclusive, verificar se houve mudanças de eixo, que é difícil de acontecer, mas você precisa de estar ligado nisso daí. Perfeito? O item número 2 é a DNP que o óculos foi montado. Isso mesmo. Poxa, Andres, mas por que eu preciso de saber disso? Porque, infelizmente, assim como temos bons profissionais, temos profissionais que não são tão bons assim, que não agem com profissionalismo. E pode acontecer de que, em prol do lado estético, algumas óticas, presta muita atenção nisso, montam seus óculos no meio. E isso justamente para garantir uma excelente estética, ou seja, a parte da espessura ficar equilibrada, mas de uma forma completamente equivocada. Então, quando você já sabe qual foi a DNP que esse óculos foi montado, aí automaticamente você já vai saber qual é a DNP que você acabou de medir e você vai comparar a DNP que você mediu se está montado o óculos antigo do cliente com a DNP que você tem nas suas mãos, que você fez. Se não, você vai ver que alguma coisa errada deve ter acontecido na montagem e talvez foi feito isso por causa da parte estética para deixar as bordas iguais, tá bom? Então, fica ligado nesse ponto número 2. O número 3 é você se certificar se aquele óculos que o cliente está utilizando, ele foi feito à base de altura. Isso mesmo. Mesmo que o óculos seja um monofocal, você precisa de medir a altura do óculos em relação ao cliente. Se certifique se que o óculos antigo dele foi obedecido isso ou não. Porque tudo isso que eu estou te dizendo pode impactar consideravelmente e vai impactar consideravelmente no resultado final do óculos novo que você está fazendo. Tá bom? Ponto número 4. O ponto número 4 é: verifique a curva base que o seu cliente está utilizando. Você já deve ter me ouvido falar em alguns vídeos curtos que a gente faz, mas a curva base é extremamente importante para a adaptabilidade, para o cliente se adaptar e poder enxergar bem. Se você mexe na curva base do cliente, se você não leva em consideração isso, você poderá ter problemas futuros de adaptação com o cliente e inclusive com problemas de espessura. Então você vai ter que começar a mexer com o esferômetro e mesmo com o óculos montado, o óculos antigo, você vai colocar o esferômetro e conferir a curva base do óculos que foi montado. Dessa maneira você vai saber que lente você vai poder oferecer para o cliente, manter talvez a curva base que ele estava utilizando, e se houve uma mudança muito drástica de dioptria, você já vai saber qual é a curva base que vai ser feito, e o melhor de tudo, você poderá se antecipar e dizer para o cliente: olha, provavelmente você sinta um pouco de diferença na hora de enxergar, mas logo isso vai passar. Mas isso é por causa da curva base. Item número 6. Eu quero que você veja qual é a ponte aro do óculos anterior do cliente. Aí você vai ver DNP do cliente e você vai examinar a ponte aro do cliente. A ponte aro do cliente você vai pegar. E aí talvez você diga: mas como que eu vou medir a ponte aro do cliente? A ponte aro você vai medir do lado
interno de um lado da ponte e você vai até o outro lado interno. Não é para medir desse lado aqui, nem aumentar 2 milímetros, nada disso. Faça a medida aqui, daqui do lado interno até o outro lado interno, para você saber se houve e se levou em consideração a escolha da armação com essas medidas que nós vamos explicar já já, ok? Muito bem. O 7º ponto, você precisa de saber que material o cliente estava usando. Qual é o material que ele já está acostumado? Qual é o índice de refração dessa lente que ele está usando? Justamente para você, na hora de oferecer um produto para ele, você oferecer um produto igual ou melhor em termos de espessura. Não pode acontecer de você ser pego de surpresa, oferecer um produto para o cliente e depois você ficar sabendo que esse cliente usava um índice 1.67 e você acabou fazendo 1.59, um policarbonato. E aí você vai ter toda essa surpresa de uma espessura. O teu óculos que você fez ficou mais grosso que o óculos que o cliente já estava utilizando por causa de que ele usava um índice maior do que você ofereceu para o cliente. O ponto número 7, se liga aí, vai anotando aí a lista desses pontos que são vitais para que você tenha sucesso na hora que o cliente pegue o óculos. Leve em consideração qual é o material. Não troque o material da armação do cliente sem levar em consideração a parte técnica, a acomodação, como que esse óculos ele está vestindo no nasal do cliente, como que esse óculos está vestindo aqui atrás. Você tem números importantes na haste do próprio óculos, da armação, que levam em consideração essas medidas de haste, de ponte e o próprio aro em si. Então, você saber dessas medidas anteriormente e principalmente do material vai evitar com que você tenha problemas futuros, inclusive de adaptação. Para falar a verdade, clientes que usavam fio de nylon e você muda para um acetato, ele pode até querer muito essa mudança, mas você precisa de avisar para o cliente que ele vai precisar de um período de adaptação, porque ele vai ver a armação toda, ainda mais quando é um óculos feminino que gostam de utilizar armações ou cores mais coloridas, onde isso vai impactar consideravelmente no reflexo que o cliente vai ter. Tem clientes que se acostumam e outros não se acostumam. Logo, essa armação que ele vai ver vai causar sérios problemas para que o cliente possa se acostumar. Então, fica ligado e muito ligado no material da armação. Não mude drasticamente os materiais, a menos que você entre num acordo com o cliente e você avise ele do impacto que haverá na mudança dele, ok? Muito bem, agora você tem que levar em consideração também mais um item, que é os tratamentos que esse cliente estava utilizando. Ou seja, esse cliente pode estar utilizando tratamento antirreflexo e note o nível do tratamento antirreflexo que ele está utilizando. Se ele usa um antirreflexo comum, básico, um intermediário ou um antirreflexo premium, justamente para que você possa gerar uma solução, lembrando, igual ou melhor da que ele estava utilizando. E, por fim, algo que a gente às vezes até esquece de ver. E o óculos do cliente, será que era fotossensível? Tem consultores óticos que esquecem desse básico. Ele nem percebe que o óculos do cliente era fotossensível e ele já vende um incolor. E quando o cliente ele vai pegar o óculos, pergunta, é aquela pergunta fatal, sabe? Esse é aquele que escurece também, né? Porque o meu antigo escurecia e eu queria igual. E aí você, pronto, tá armado, o escândalo, o circo, tudo que você possa imaginar de ruim, porque você não levou em consideração aquilo que o cliente estava utilizando. Então, fica ligado todos esses pontos que... eu estava esquecendo um outro que é muito importante. Eu falei um pouquinho sobre ele com relação ao tipo de armação, o material de armação. Mas algo que eu gostaria que você começasse a observar é o seguinte. O cliente, quando o cliente ele vem com óculos já,
Preste atenção como esse óculos está sendo utilizado pelo teu cliente. Preste atenção na inclinação pantoscópica. Preste atenção na distância vértice. Às vezes você pode sair de um acetato para um metal e dependendo do tipo de nasal do cliente, você pode ajustar as plaquetas para que esse óculos fique mais para frente, ou seja, você está aumentando a distância vértice desse óculos, que vai causar alguns problemas de adaptação com o teu cliente. Também, se for multifocal, isso pode dar um incômodo na hora de enxergar para perto. Tem consultores óticos, olha, e isso é muito sério, tem consultores óticos que, inclusive, percebem que o cliente ele tem uma inclinação pantoscópica no óculos anterior e ele vem de um acetato que é impossível de você mexer na inclinação pantoscópica dessa armação. Pode ter certeza, você vai ter que trocar depois a armação por uma outra que traga mais conforto daquilo que ele já estava utilizando. Então, fica ligado nesses itens que eu acabei de dizer, porque, lembra, você vai ser medido, julgado, você vai ser acusado, porque vão levar em consideração o óculos antigo do cliente. E isso que ele vai fazer. Ele vai pegar o óculos antigo dele, vai ver o teu óculos novo que você acabou de fazer, e ele vai dizer, o meu está melhor. Por quê? Porque você esqueceu de ver todos esses itens que acabei de falar para você. Beleza? Fica ligado que vou te dar uma dica sensacional no final desse vídeo. Grande abraço! Poxa, eu preciso ajudar a minha equipe com a questão de espessura de lentes. Ai, sei lá, talvez montar um treinamento, porque eu tô vendo que minha equipe tem muita dificuldade nisso. E as reclamações de clientes insatisfeitos estão aumentando. Nossa, isso precisa mudar. Opa, mensagem do Papo de Ótica. Opa, Marcos, tudo bom? Opa, tudo sim, Juliane, com você? Bem, também. E aquele probleminha lá daquele cliente lá de lentes grossas? Ah, nem me fale, hein? Aquele problema lá, tem bastante cliente meu já retornando. Eu devo estar fazendo alguma coisa errada, mas não sei o que é. Poxa, foi bom tu ter falado nisso, eu tava preparando um treinamento. Daí eu recebi uma mensagem do Papo de Ótica e eles vão fazer mais uma série. Ah, que legal. E essa série vai falar do quê? Então, eles vão falar vários temas e um deles vai ser lentes grossas. Ah, então eu preciso assistir essa série. Com esses clientes retornando aí, vai me ajudar bastante isso daí. Como que eu faço para me inscrever? Eu vou te mandar o link pelo WhatsApp, aí tu faz a tua inscrição, eu já fiz a minha. Beleza, então. Manda aí o link aí que eu já me inscrevo já. Beleza. Olha o que a gente acabou de ouvir com esse consultor óptico, o Marcos. Vocês viram? E olha, eu quero que você preste muita atenção, se for necessário. Eu gostaria que você voltasse um pouquinho na parte que ele está falando com a Juliana. Olha, eu vou te dizer uma coisa. A parte principal para você poder gerar transformação no teu atendimento, isso em qualquer parte da tua vida, mas principalmente agora que nós estamos falando sobre transformar a nossa maneira de atender. Algo que é essencial é admitir a tua falha, admitir a necessidade de que você precisa conhecer mais, que você precisa de alguma forma masterizar o teu conhecimento, ir além daquilo que você já conhece. Se você não consegue admitir que você precisa de melhorar, acredita numa coisa, você não vai melhorar. Porque tua mente, o teu mindset, aquilo que seta tuas intenções, teu conhecimento, aquilo que você fala, ele vai ficar bloqueado, ele fica fechado. Então eu gostaria que você, nesse momento, fizesse um exame introspectivo, você começasse a entender realmente aquilo que você mais precisa de melhorar.
e você comunicar isso para teu superior, para teu líder, para teu gerente. E no caso do Marcos, ele admitiu de fato que ele precisa de melhorar para que ele não tenha mais problemas com clientes reclamando de espessura. Então, vamos continuar assistindo mais um pouquinho e depois a gente se encontra mais. Grande abraço! Como é que você tá? Bem, É? Cadê seu pai? tá no quarto. Peraí, deixa eu fechar a porta. Ó, mãe vai fazer a janta, tá? Aí depois a gente se vê, tá? Deixa eu ver quem que é. Ai, meio do papo de ótica. Amanhã às 7 horas libera o primeiro capítulo. Poxa, que legal, vou avisar aqui o Marcos. Beleza, então. Isso aí. Aqui seu leite. Opa. Que isso, mãe? Peraí que a mãe tá vendo. Ai, meio do papo de ótica. Ah, é o e-mail, a série que a mamãe vai assistir. Toma seu leitinho pra ir pra escola, tá? Deixa eu pegar aqui. Aproveitar que eu coloquei a pequena na van. Assistir a série agora. Ai, deixa eu colocar aqui pra ficar mais confortável. Vamos lá. Ainda bem que dá pra assistir no celular, né? Um dos grandes problemas que temos dentro da ótica e um dos principais reclamações que os clientes têm é o desequilíbrio da espessura das lentes. Andrés, mas desequilíbrio na espessura da lente? Explica, fala um pouco mais sobre isso. Quando o óculos ele fica muito grosso aqui e muito fino aqui, os clientes reclamam. E com certeza você que é um profissional da área ótica também não fica satisfeito com isso. E talvez você não tenha nem clareza do porquê acontece esse tipo de coisas. Isso quando nós falamos de lentes negativas para míopes. Os óculos ficam muito grossos aqui e ficam finos aqui. E quando falamos de hipermetropia, os óculos ficam as lentes ficam muito grossas na parte da plaqueta, né, da parte do nasal, e ficam finas na temporal. A questão é como evitar esse tipo de problemas, para que você possa entregar um óculos com espessuras equilibradas, ou seja, nós estamos falando que a mesma espessura que vai estar aqui também no nasal. Dessa forma, se você for fazer uma lente surfaçada, você terá grandes chances de que essa lente, a escolha correta da armação, junto com a DNP que você acabou de fazer para o cliente, e no laboratório de surfaçagem eles consigam fazer a melhor lente possível. Mas isso é uma responsabilidade nossa como consultor óptico no balcão, na hora que estamos conversando com o cliente.
Muitos também têm dito o seguinte, mas os clientes eles olham mais para a parte estética e depois eles pensam na parte técnica. E isso nós temos que mudar. Nós temos que educar o cliente e começar a dizer para ele que, em primeiro lugar, precisa de vir sim a parte técnica e depois, num segundo plano, vir e aliar e combinar toda a parte estética por trás do óculos que a pessoa vai utilizar. Agora, como que nós podemos fazer isso de uma forma que impacte o cliente? Como nós podemos fazer isso para que isso realmente encha os olhos do cliente e mostre de que você é um consultor óptico preparado e que você está fazendo toda a diferença com relação à concorrência que acabou de vir o cliente e você vai transformar a maneira como você atende a partir de agora. Muitos têm me perguntado, mas Andrés, como que eu vou medir a DNP antes, né? Alguns dizem, eu faço somente isso para dioptrias médias, dioptrias altas. E eu quero te dizer o seguinte, medir a DNP antes de escolher a armação não é somente para você, não é somente para dioptrias médias e dioptrias altas. Medir a DNP antes de escolher a armação é justamente para que você possa escolher a melhor opção de armação para o tipo de rosto do cliente. Medindo o DNP antes, você vai estar dizendo para o cliente, eu me preocupo com a parte técnica, eu me preocupo com que o óculos fique perfeito no teu rosto. É isso que você vai estar fazendo nesse momento. E como você faz isso? Você pode atender o cliente e aí você diz para ele assim, seu João, Dona Maria, vamos escolher a armação? Pois antes de escolhermos, eu preciso de medir, de tomar uma medida para o senhor, para a senhora. E essa medida vai nos ajudar a escolher a melhor opção de armação para seu tipo de rosto. Porque naquele momento você está realmente interessado em escolher a melhor opção de armação para esse cliente. Perceba como que nós, em primeiro lugar, estamos trazendo a parte técnica e combinar tudo isso com a parte estética vai depender de você. Perfeito? Muito bem. Uma vez que você faz isso, você vai medir a DNP do cliente e vamos dizer que essa DP ela seja, vamos lá, 30 AO ou 32 ambos os olhos. Então você vai somar as duas DNPs e aí você vai ter a DP, que é a distância pupilar, é a soma da DNP do teu cliente. Então se você tiver 32 AO em ambos os olhos, você vai ter uma DP de 64. E aí você vai escolher uma ponte-aro 64. Quando você escolhe uma ponte-aro igual à DP do cliente, você está garantindo para teu cliente a melhor escolha de armação para o tipo de rosto dele. É isso que você está fazendo. Posteriormente, já vamos falar sobre algumas tolerâncias que você pode levar em consideração na hora de fazer essa escolha. Além de você medir a DNP antes e garantir para o cliente o sucesso na escolha de armação, você está garantindo o equilíbrio da espessura das lentes. Então você está fazendo já a segunda garantia que você está tendo fazendo isso. E posteriormente você está centralizando o olho do cliente com relação ao aro dele. Ou seja, você também não terá problemas com descentração de bloco, você não vai ter problemas na hora de vender uma lente pronta e depois você chegar no laboratório e o laboratório te ligar e dizer para você o diâmetro dessa lente é insuficiente, não dá para montar. E não dá para montar, sabe por quê? Porque você acabou de escolher uma ponte-aro muito grande, muito maior com relação à DP do cliente. E isso, meus amigos, meus caros colegas, isso é a parte técnica que nós temos que levar em consideração. E mais uma vez eu digo, não é somente para médias e altas dioptrias. Isso é para
todo atendimento que você deve de fazer isso. Agora, muitos me perguntam, mas Andrés, é muito difícil encontrar uma ponte aro 60 se o cliente tiver uma DP 60. É muito difícil escolher uma ponte aro 59 se o cliente tiver uma DP 59. Então, quero que você pegue papel e caneta agora e anote as tolerâncias que me ajudaram ao longo de mais de 25 anos a poder trabalhar dessa forma e com sucesso, a poder fidelizar realmente os clientes que eram atendidos por mim. Por quê? Porque eu fazia algo diferente. Eu não enfeitava o pavão, eu não colocava flores e nada disso. Eu apenas fazia o meu trabalho com seriedade e de uma forma diferente. Nossa, Andrés, mas você está dizendo então que a gente não trabalha com seriedade? Não. Não se trata de fazer errado ou certo. Se trata de você fazer o mais assertivo possível. Se trata de você trabalhar o conceito de venda preventiva. E é dessa forma que o mercado óptico precisa de trabalhar. Não para que você tenha problemas no futuro que te digam que não deu para montar, não para que você tenha problemas no futuro e veja o óculos pronto, grosso desse lado e fino desse lado, só para depois ver que você escolheu uma ponte aro muito grande com relação ao DP do cliente. Então, vamos lá agora para as tolerâncias que tanto me perguntam. Quando você tem um cliente com dioptrias de plano a mais ou menos 3 dioptrias, graus, você pode ter uma tolerância, aí que a tolerância fica um pouco maior. Você pode escolher uma tolerância de até 6 milímetros. Presta bastante atenção nisso. De até 6 milímetros. Lembra, isso são limites. Se você trabalhar com 6 milímetros, já poderá acontecer problemas de diferenças de espessura. O ideal é que você trabalhe com a mesma ponte aro com relação a DP do cliente. Mas de plano a 3 você tem essa tolerância de 2, 3, 4, 5, 6 milímetros em relação à ponte aro do cliente. Exemplo, meu cliente tem uma DP de 30 AO, ou seja, dá 60. Se eu escolher uma armação 60, eu estou escolhendo a armação perfeita para meu tipo de rosto. Se você escolher 61, 62, 65, até 66 é o que a tolerância está dizendo para a gente, é o máximo que você pode ir. Lembrando que você, entre maior a armação, entre maior a ponte aro que você escolher, mais distante você está deixando a armação do olho do cliente, ou seja, você está descentralizando cada vez mais conforme você vai se afastando à medida da DP do cliente. Perfeito? Muito bem. Vamos para a segunda tolerância. De 3,25 a 8, nós temos já uma tolerância bem menor, porque a espessura das lentes entre 3,25 a 8 são um pouco maiores e precisa de existir um equilíbrio muito maior para isso. Eu aconselho você não, jamais fugir da tolerância de 4 milímetros. Voltando ao nosso exemplo, se você tem uma DP com um cliente de 60, você não deverá ultrapassar os 64 milímetros de ponte aro, porque se você fizer isso, você está comprometendo a parte técnica, você está comprometendo a parte estética, inclusive. O cliente ele não sabe, ele não tem noção disso, mas você precisa de saber disso e fazer e escolher a armação com essas medidas. E quando a gente tem acima de 8 dioptrias, onde as espessuras, em grande parte dos consumidores, é uma grande preocupação. E eu digo para você sinceramente, a tolerância não pode ser acima de 2 milímetros. Mas Andrés, como que eu vou escolher? Isso serve até num futuro próximo, você começar a olhar quais são as ponte aros das armações que você compra. Isso vai te ajudar a escolher armações de uma forma técnica e não somente estética. Lembra-se, nosso ramo não é um ramo somente estético, não é um ramo somente da moda. Em primeiro lugar, nós precisamos de ser técnicos. Em primeiro lugar, nós precisamos de ver o bem-estar do nosso cliente e entender que a centralização da armação com o olho dele, com o rosto dele, é o primeiro que temos que levar em consideração. Então, de plano a 3,
Apenas repetindo, de plano a 3, tolerância de até 6 milímetros. De 3,25 a 8, tolerância de até 4 milímetros. E de 8 em diante dioptrias, aí nós temos somente 2 milímetros de tolerância. Espero que essa tabelinha, essa tolerância possa te ajudar, porque é a única forma de você não ter mais problemas com espessuras. Ah, mas e o índice de refração? Ajuda, claro que ajuda, mas índice de refração não faz milagre. Se você escolher uma armação descentralizada, se você escolher uma armação sem levar em consideração a ponte aro com relação a DNP, ADP do nosso cliente. Perfeito? Então, chegamos ao fim do nosso primeiro capítulo da nossa série Consultor Óptico, a jornada continua. O próximo capítulo você verá outras dificuldades que a Juliana está enfrentando dentro da ótica com a equipe dele. Nós vamos falar sobre outros assuntos que eu posso garantir que serão de importância para você poder colocar em prática. Agora, eu quero que você, já que anotou tudo isso, você possa colocar isso em prática hoje mesmo. E se não der para colocar em prática hoje, talvez você está assistindo à noite, coloque em prática isso amanhã. E eu quero que você me conte como foi o resultado, qual foi o impacto de você medir a DNP antes da escolha da armação, de você certificar o cliente de que você é um profissional do ramo óptico, que você não é uma pessoa que lida apenas com estética, que você não apenas lida com o ramo da moda. Porque isso são assuntos secundários do nosso ramo. Primeiro vem a técnica e depois vem a estética. Então, se liga aí no próximo capítulo, porque verão muitas outras dicas sensacionais para que você possa aplicar no teu balcão. Um grande abraço e nos vemos no próximo capítulo. Tchau, tchau! Poxa, o Marcos vai se identificar com isso aqui. Primeira coisa que eu vou fazer quando chegar na loja é perguntar pra ele se ele assistiu a série. Bom, deixa eu me arrumar pra ir trabalhar.